Boa noite a todos. Desculpa, gente, é bom dia. Eu acho que é emoção. Eu estava aqui muito emocionada, com certeza. Tenham todos um bom dia. É com muita satisfação que nós estamos aqui reunidos para a realização desse nosso primeiro Fórum Estadual de Debates sobre o EJA. É muita satisfação nossa podermos ter conseguido realizar esse evento e contar com a presença, com a contribuição e, de uma certa forma, com a energia que todos vocês emanaram durante todo esse tempo para a gente estar realizando esse trabalho. Agradecemos muito, de coração, e pedimos a todos o carinho, o cuidado, porque a gente vai ter uma longa programação aí pelo dia, tá certo? Convidamos o presidente da União Espírita Mineira, Marival Veloso, para fazer para a gente a saudação em nome de todo o movimento espírita aqui presente e proferir para a gente a oração inicial. Amados irmãos, que a amorável presença de Jesus seja sentida por nós neste recinto, sobretudo no coração de cada um dos companheiros, cada um de nós. Esse é um momento de plena alegria cristã. Os reencontros são como que ensaios que nós fazemos para a vivenciação daqueles momentos que nos fala André Luiz na sua obra Entre o Céu e a Terra, daquela psicografia abençoada de Chico. Sem dúvida, nós ensaiamos viver sempre juntos, amigos para sempre, como diz a canção, seja aqui, seja numa das muitas moradas da casa do Pai. Falando pelo movimento federativo, que nós temos a exemplificação dada por Kardec, desta caminhada que ele sempre estabeleceu para o revigoramento do movimento espírita federativo, nós gostaríamos de lembrar que o nosso trabalho, enquanto participantes, nós devemos estar sempre buscando esclarecer às pessoas, às casas espíritas, que o movimento federativo, organizado, não tem o aspecto coercitivo que muitas vezes as casas espíritas, uns por uma certa desconfiança, outros por uma simplicidade, costumam achar que o papel nosso é fiscalizador, é de barrar propostas que as casas oferecem. Aos poucos nós temos, com a graça de Deus, feito isto crescer. E a cada vez mais, às vezes até pela interiorização das federativas que buscam, através das comissões regionais, realizar esse trabalho, esses aspectos negativos vão diluindo. E cada vez mais nós nos aproximamos dos companheiros do interior. Não há propósito nenhum das casas, das federativas, também dizer que nós estamos levando conhecimentos novos. Na verdade, o que se propõe é uma troca de experiências. E, meus irmãos, nesse propósito é muito importante nós estabelecermos um diferencial. Nós estamos aqui hoje
envolvidos com o propósito de aprender. A Federação Espírita Brasileira, em boa hora, há 25 anos, ou mais, ou 26, de êxito, né, Dona Cecília, houve por bem criar esse sistema de estudos, que é um sistema sistematizado, onde o pente fino é passado nos estudos, sem que nós, a revelia nossa, hoje estudamos uma coisa, amanhã estudamos outro, e deixamos lacunas presentes, perenes, na cultura espírita que cada um de nós trazemos. Então o ESD tem o condão de nos oferecer o que há de melhor para que nós possamos crescer conscientes, conhecendo realmente doutrina espírita. Nós vamos entender bem porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estaremos entendendo que a nossa presença dentro da casa espírita, que vai nos valorizar, que vai nos engrandecer, que vai nos revigorar, que vai nos robustecer, não é apenas que nós cheguemos na casa espírita com o chapéu debaixo do braço, buscando passe e água magnetizada. Nosso papel não é esse, vai muito além. Nosso papel é de buscarmos sempre a reforma íntima, buscarmos sempre não apenas o lado empírico da nossa presença dentro da casa espírita, mas sobretudo consciencial, que nós temos consciência do que nós podemos, que nós possamos ver realçado em nós o potencial que cada um de nós carregamos conosco. Mas é importante, meus irmãos, é imperioso que mesmo fazendo esse estudo sistematizado, é imperioso nós lembrarmos de uma coisa. Existe cultura, existe conhecimento, mas existe sabedoria. E sabedoria é bem diferente de conhecimento. Se nós não buscarmos a nossa sabedoria com base, tendo o Evangelho de Jesus por piso, nós às vezes vamos ficar apenas no conhecimento. Quando é fundamental que nós busquemos a sabedoria. Às vezes nós encontramos o analfabeto que traz uma sabedoria maior do que a nossa. Porque nos ditames do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já traz a chamada maturidade do senso moral. E é essa maturidade que nós devemos buscar permanentemente. É através... não é apologia que nós estamos fazendo ao analfabetismo. É exatamente nós entendermos que a questão 630 do Livro dos Espíritos nos fala que é preciso que nós aprendamos a discernir entre o bem e o mal. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que conflita com a lei de Deus. Nós saudamos todos vocês, dos mais diversos rincões, das mais diversas regiões. Nós estamos albergando cada um de vocês nos nossos corações. E ficaríamos imensamente gratificados se retornando vocês pudessem carregar a convicção de que nós podemos muito através da doutrina espírita e que a melhor maneira de nós trabalharmos doutrina espírita é exatamente cuidar da sua divulgação.
que aos poucos nós podemos ir perdendo aquele ranço que não é espírita, os atavismos que não são espíritas e que às vezes nos impele de dizer alto e bom som as coisas que envolvem a doutrina espírita. Que de vez em quando, meus irmãos, nós ainda falamos por código. Às vezes, dentro dos ônibus, nós encontramos confrades que dizem assim: fulano, você vai lá hoje? Já é tempo de nós descortinarmos a vivência espírita cristã no dia a dia de cada um. Sejam muito bem-vindos, paz e alegria aos corações de todos vocês. Amorável Mestre Jesus, médico divino de nossas almas, neste momento histórico das nossas vidas, quando nos preparamos para buscarmos o estudo sistematizado do seu Evangelho de luz, à luz da doutrina espírita, nós estamos te suplicando, Senhor, amparar o nosso propósito sincero de aprender, mas sobretudo, Jesus, fortaleça-nos no propósito de servir, porque servir é a melhor maneira de ganhar. Esteja conosco, Senhor, através dos emissários do bem, e em seu nome, e em nome desses promissores servidores da sua seara, nós damos o nosso encontro por principiado. Sê conosco, Jesus. Dando início às atividades da manhã, nós vamos convidar a senhora Cecília Rocha, a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e coordenadora nacional do DEGE, para fazer para a gente a primeira palestra do dia, a contribuição do EJE na edificação de um mundo melhor. Companheiros, é com muita satisfação que nós nos encontramos entre vocês, os mineiros de Minas Gerais, nesta manhã tão radiosa, que enche os nossos corações de esperança e nos faz esquecer todos os problemas que envolvem as nossas atividades no movimento espírita. Eu agradeço sinceramente o convite formulado pelo nosso querido Manivaldo e pela Regina para chegarmos até aqui. Inicialmente, eu queria dar umas informações sobre a minha pessoa. Não que ela valha grande coisa, que eu sei que não vale, mas necessárias para o esclarecimento. Eu fiz no mês de maio 90 anos, mas resolvi continuar trabalhando. Não olhei mais a carteira de identidade e não me lembro onde eu pus o registro de nascimento. Um esquecimento muito salutar, porque se eu fico pensando na idade, eu não faço mais nada. Então eu esqueci, lembrei só agora para dar essas informações a vocês.
Então vocês vão perdoar algumas coisas que a minha memória tenha, porventura, esquecido. Porque de espiritismo eu tenho 60 anos de trabalho. E às vezes me parece que os acontecimentos da minha vida foram de outra existência. Tanto tempo faz desses acontecimentos. E quando eu me lembro dos amigos, eles estão todos no plano espiritual. E não dão confiança para mim, não. Nenhuma mensagem, nenhum aviso e nenhum conselho. Me esqueceram. Bom, em compensação, eu não os esqueci. Embora eu não ouça a resposta deles, eu todo dia formulo uma pergunta. Isso é para dizer para eles que eu não esqueci. Mas voltando ao nosso trabalho, estamos aqui para um fórum do ESD, como vocês dizem, me perdoe se eu disser ESD. Não é que na minha língua nós dizemos ESD. Mas eu vou procurar falar em ESD. É um dos trabalhos sem nenhum menosprezo a qualquer outro que vai modificar o rumo do movimento espírita. Por quê? Nós afirmamos com tanta ênfase esse fato, porque as pessoas entrarão a desempenhar suas funções no movimento espírita e na divulgação do espiritismo conscientes do que estão fazendo, com conhecimentos básicos, seguros, bem encadeados da doutrina espírita. Porque com a doutrina espírita, tudo se aclara, tudo se evidencia. Não quer dizer com isso que nós tenhamos já esgotado todas as nossas interrogações, nem que a doutrina espírita esteja perfeitamente concluída. Porque o espiritismo, acompanhando a evolução, naturalmente, ele vai incorporar muitos conhecimentos a mais. Mas o importante é a base doutrinária. O importante é nós sabermos os aspectos fundamentais do espiritismo que não se alteram, as bases sobre os quais ele se assenta, os alicerces do grande edifício da doutrina espírita. Isso é importante nós termos em mente. E é o trabalho que faz o estudo sistematizado da doutrina espírita. A palavra sistematizada não foi posta por acaso. Ela se fundamenta no critério adotado para o estudo da doutrina espírita. Sistematizado, que obedece a um sistema. Então, a gente parte, segundo Kardec, do simples para o complexo. Os assuntos são encadeados, sequenciais e lógicos. Então, por isso, essa ênfase dada ao estudo com este nome, sistematizado. Ele não está posto aí por acaso. Não está posto simplesmente que achamos bonita a palavra sistematizada. Ela está posta dentro do seu significado mais profundo. É um sistema de conhecimentos e também de metodologia. Então, posto isto, como também nós vivemos
num mundo de luta entre o bem e o mal, como disse Merivaldo, onde as coisas, os conceitos estão se misturando, onde nós não sabemos mais bem definir a fronteira entre o bem e o mal, é preciso que se tenha uma metodologia que nos leve a estudar os pontos profundos da doutrina espírita nesse encadeamento lógico que o estudo sistematizado contém. Aqui nas nossas anotações nós temos registrado. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização. Porque a doutrina espírita não dispensa, incorpora, esclarece os princípios gerais do Evangelho de Jesus. Ela se apoia nos princípios recebidos pelos Espíritos e coordenados por Allan Kardec, sem jamais esquecer de incluir os princípios morais da doutrina do Cristo. E como o próprio Allan Kardec diz, não existe um sistema moral mais perfeito que o do Evangelho. Então, nesse aspecto, nós vemos o grande valor do estudo sistematizado. É a sua ligação direta com o Evangelho de Jesus, que, segundo reafirmou Kardec, é o mais perfeito sistema de moralização da humanidade. Isso não são palavras jogadas numa reunião. Isso são palavras para ser meditadas, levadas em consideração e consideradas verdadeiras. Mensagem capaz de reformar o mundo. Por quê? Porque reforma o indivíduo. E o mundo só pode ser reformado se o indivíduo não for. Então, um dos outros grandes aspectos do estudo sistematizado, a sua vinculação direta com o Evangelho de Jesus e a adoção desse Evangelho como o mais perfeito código moral revelado aos homens. Sem falar nos benefícios da doutrina espírita no terreno da consolação, consolação essa baseada no esclarecimento. Porque chegar a uma pessoa e dizer, se conforme, meu irmão, a conformação é um dos recursos para a gente não sofrer e aceitar as provas. Aí o irmão vai perguntar, mas por que eu tenho que me conformar? Por que eu tenho que aceitar as provas? Por que eu não tenho que lutar para remover essas provas? Aí o Espiritismo vem dizer que as provas que nós passamos no presente resultam, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, nos desacertos do passado. E que, sofrendo com resignação, nós vamos, por certo, pagar, ressarcir os nossos débitos do passado e alcançarmos, por fim, a felicidade que é o objetivo de todos nós. Todo mundo quer ser feliz. Alguém pode contestar isso? Quem é que não quer ser feliz? Não existe, né? Todos nós queremos ser felizes. A doutrina espírita vem facilitar a conquista da felicidade.
porque nos aponta o caminho do bem e nos faz distinguir o bem do mal. É importante providência na nossa vida, distinguir o bem do mal. Todos os tratados de fundo religioso falam da grande temática do bem e do mal. O estudo sistematizado da doutrina espírita, através da sua programação, ela vem justamente focalizar esse aspecto. Atualmente, distinguirmos o bem do mal não está sendo fácil. Nós abrimos os jornais e vemos as mais incríveis atitudes por parte daqueles que deveriam ser um exemplo para todos nós. E a gente lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, e vai dizendo, o mundo é assim mesmo. Quem pode mais, manda mais. Quem pode explorar mais, explora mais. E por assim nós vamos vivendo, acabando por aceitar. Tanto a gente vê uma coisa errada, que acaba por aceitá-la. Aí é a nossa vigilância. E os espíritos têm focado e repetido inúmeras vezes. É preciso distinguir o bem do mal. Por que eles dizem isso? Porque nós estamos, na verdade, confundindo o bem com o mal. Estamos, na verdade, fazendo isso. Ouvi há dias uma moça, uma funcionária nossa, inclusive jovem, dizendo que ela tinha cometido alguns deslizes em matéria de se apropriar de bens da instituição. Coisa boba, mas não é o valor do objeto retirado. O problema é a atitude da pessoa tomando. Aí ela disse, por que eu vou me incomodar com coisa tão pequena? Quando nós vemos os nossos dirigentes se apossarem de coisas de tão alto valor. Alto valor do ponto de vista do dinheiro. Aí, para convencer uma pessoa de pouca cultura a dizer que nós não temos nada com os desvios dos que estão mais altamente colocados do ponto de vista social, mas nós temos que ver com a nossa consciência. Nós temos que saber distinguir o bem do mal. Tanto fazer uma apostada, uma quantia de R$10, como de 10 mil. O problema para mim é igual. Eu me desviei do bem. Eu me apropriei do que não me pertencia. Tanto faz ser R$10 como 10 mil reais. E falando em 10 mil reais para os desvios de dinheiro que a gente todo dia ouve relatar, é uma quantia insignificante. Mas quem não sabe ser honesto no pouco, não é no muito também. Quem se apropria de R$1 pode se apropriar de 1000. Então, a distinção do bem e do mal. Um dos grandes por isso as pessoas encantadas com a doutrina espírita chamam-na até de chama divina. Os que já entenderam o valor da doutrina espírita, o peso moral da sua revelação, a chamam
de chama divina. O que é mais interessante para nós? O conhecimento da vida, sobretudo a certeza que vamos continuar vivendo depois da morte física. Eu acho que é a mais bela revelação da doutrina espírita. Aquela ideia que morremos e desaparecemos é uma ideia derrotista, uma ideia profundamente condenável. Que quem não tem esperança, quem não pensa o futuro, quem não planeja para outra vida, é uma pessoa vazia. Então, realmente, o Espiritismo constitui uma chama divina. E o conhecimento da doutrina espírita é o caminho para atingirmos a sabedoria, como falou Marivaldo. Ninguém sabe se primeiro não conhece. E o conhecimento vem por meio do estudo. Eis porque o estudo sistematizado vai remodelar profundamente a divulgação da doutrina espírita e os valores adquiridos com essa divulgação. Nós ainda estamos na fase de adquirir conhecimento. Quando nós adquirimos sabedoria, nós vamos ver como a nossa vida vai mudar. Como tudo vai nos parecer lindo, alegre. Como nós vamos nos sentir bem. Como nós vamos nos sentir expandir a nossa personalidade, em vez de ficar amarrados, encolhidos, dentro de conceitos ultrapassados, para dilatar as fronteiras do nosso eu. E realmente, conquistar planos mais altos da vida, tem que conhecer primeiro e depois saber. Podemos ler muito na nossa casa, podemos ter muitas fontes de esclarecimento. Muita gente pode estudar sozinho, sabe ler, entende bem o que lê, tem inteligência. Mas por que nós queremos estudar em equipe? Por que o estudo sistematizado? Pela troca de experiências, para vermos as nossas ideias analisadas por outros. Nós podemos chegar a conclusões erradas se não tivermos companheiros com quem trocarmos ideias. Quantas conclusões erradas cada um de nós já não tomou na vida? Quantas coisas hoje nós vamos, como é que eu podia pensar daquele jeito? Como é que eu não vi? Como é que eu não entendi? Quando a gente lê o Livro dos Espíritos a primeira vez, e quando lê o Livro dos Espíritos pela 70ª vez, é a mesma coisa? O que os irmãos acham? Eu leio a primeira vez o Livro dos Espíritos, continuo lendo vida fora. Quando eu chego a 70ª vez, ele me parece outro livro. E quando a gente estuda o Livro dos Espíritos sozinha, também ele é um livro. Mas quando você estuda o Livro dos Espíritos acompanhada por muitos outros companheiros, ele é outro livro. Então aí nós estamos passando da fase da informação apenas, para passar para a fase da sedimentação do conhecimento. Por isso vamos estudar, companheiros. Vamos estudar.
Mas isso a gente não impõe para ninguém. Nós temos lá na sede da federação quantidade de pessoas no início do ano que se matriculam. Não suportam um mês de estudo. Vou embora. Não era isso que eu queria, eles nos dizem. Não era bem isso. E o que você queria? Ele não sabe dizer o que ele queria. Mas não era isso que ele queria. Então, desiste do estudo. Por isso, fica fazendo o ESD quem realmente tem interesse pelo estudo. Quem realmente quer estudar, quem tem curiosidade para saber o que é o Espiritismo. Sem essa curiosidade de se informar, sem o hábito do estudo, porque a gente recebe nos nossos cursos pessoas de todas as formações intelectuais, né? E culturais. Não fazemos nenhuma distinção. Nenhuma. E se por acaso chegar um analfabeto no nosso curso, nós vamos ler para ele. Vamos fazer um entendimento especial, além de encaminhá-lo para um curso de alfabetização. Não se fecha a porta para ninguém. Não se classifica ninguém pelos títulos acadêmicos. A gente só quer pessoas interessadas no conhecimento da doutrina espírita. É a condição sine qua non, o pessoal não aprende com espírito. Pessoa interessada no conhecimento do espiritismo. Isso só. Pode chover, pode cair trovoada, pode chegar visita, porque o elenco dos motivos que as pessoas têm para não ir ao curso são os mais variados. Eu não vim porque chegou visita, na hora que eu ia para o centro espírita. Aí chega a visita, ele vai educar a visita, ele vai dizer, olha, dia tal hora, eu tenho um compromisso que para mim é sagrado. E não é exagero. Tenho um compromisso que para mim é sagrado. Eu vou em determinado lugar fazer um curso que vai me ensinar uma doutrina que vai me tornar feliz. E vai tornar feliz todos aqueles que me cercam. Porque ninguém no mundo é feliz sozinho. Não sei se os irmãos já pensaram nisso. Dentro da nossa família a gente não é feliz sozinho. Porque se os nossos parentes não estão felizes, nós também não ficamos. E no mundo e na sociedade também não tem ninguém que seja feliz sozinho. E tem que ter gente que seja feliz junto dele para ele se sentir plenamente realizado. Então, vou dizer para minha visita, olha, esse dia tal hora eu nunca estou em casa, porque eu frequento um curso que para mim representa a coisa mais importante na minha vida, que é o conhecimento, que se transforma com o tempo em sabedoria. E o sábio, verdadeiramente sábio, é um homem feliz. É uma pessoa feliz. Então, nós vemos a importância, como pode contribuir o Espiritismo para um mundo melhor. Nós não queremos somente conhecer o Espiritismo, nem as bases da doutrina espírita. Nós queremos que ele torne um mundo melhor. Ver que a nossa pretensão é grande,
O nosso programa de trabalho é um programa de proporções. Nós queremos que o Espiritismo torne o mundo feliz. Naturalmente, começando por nós mesmos. Então é um programa extraordinário, por isso que não tem tanta gente. Porque ninguém está disposto a colaborar para a felicidade do próximo. Ao contrário. Então é realmente um indicador de profunda relevância na reconstrução do mundo. E ninguém, em sã consciência, pode dizer que o nosso mundo não precisa de uma renovação de base. E Kardec pergunta aos espíritos: como o Espiritismo pode contribuir para reformar o mundo? E ele mesmo responde através da intuição, combatendo o materialismo. Ele usa uma palavra forte, combatendo. Naturalmente, como dizia Paulo, é combater o bom combate. Não é? E esse combatendo, eu podia traduzir por esclarecendo as pessoas quanto à continuidade da vida após a morte e a existência do espírito. Então, é um programa de proporções. Estamos aí, então, com o nosso êxito. Estamos bem? Estamos no rumo certo? Temos que melhorar? Dá para continuar do mesmo jeito? O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui para perguntar a vocês o que nós temos que fazer para tornar o estudo sistematizado o carro-chefe do movimento espírita brasileiro e depois do movimento espírita mundial. As outras atividades do centro espírita são da maior importância, mas nós podemos desenvolver essas outras atividades sem o conhecimento da doutrina? Não. Por isso nós vemos tanta deturpação dos princípios doutrinários do Espiritismo, cada vez aumentando mais. Cada vez mais literatura enche as prateleiras das nossas livrarias. E muitas vezes também guardam pouca conexão com a pureza doutrinária. Então, é preciso conhecer. É preciso conhecer a doutrina espírita. Conhecer bem. Estudar as obras fundamentais. Há muita outra obra, a obra de André Luiz, recebida por Chico Xavier, é uma revelação extraordinária. Mas primeiro vamos ler as obras fundamentais da doutrina. E depois podemos ler de tudo até. Desde que os princípios fundamentais estejam gravados em nossos corações. E há uma pergunta de Kardec: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E ele mesmo responde: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Olha aí o bem e o mal comparecendo novamente nas nossas cogitações em torno do Écio. Outra vez o bem e o mal. Por que essa preocupação de Kardec que continua atual hoje? Talvez até mais. Por quê? Porque o indivíduo conscientemente
escolhe o caminho que ele quer. Se ele quiser escolher o mal, ele vai escolher, mas não por ignorância, simplesmente pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, o Espiritismo vai realmente reformar o mundo, porque vai combater o materialismo. E combatendo o materialismo, ele consegue firmar essa distinção entre o bem e o mal. Então, quando esse grupo de pessoas recebeu do plano espiritual a sugestão, de formar um estudo sistematizado da doutrina espírita, porque os espíritos viram que nós estávamos fazendo grandes confusões no nosso trabalho de estudo da doutrina. Essa campanha de estudo sistematizado foi proposta diretamente pelos espíritos, de modo que a gente acertasse o passo em novos caminhos. Quando se pôs em prática o estudo da doutrina espírita, a sua prática era muito vaga. Os companheiros liam um pedaço de um livro, depois liam um pedaço do outro livro, não faziam uma conexão, uma relação do ensinamento contido no livro, uma síntese, um encadeamento de assuntos. Estudavam coisas que necessitavam de muitos pré-requisitos para ser entendida. Então, ocorreu a equipe daquela época organizar um programa. Tudo que tem no programa tem nas obras básicas e nas obras complementares, não tem novidade. Ninguém criou novidade na doutrina espírita quando fez um programa para ser estudado no estudo sistematizado. Não se criou nada, apenas se organizou. Do simples para o complexo, de um conhecimento para ser base para outro conhecimento. Esse é o valor do programa, ninguém inventou nada. É bom que a gente repita isso, não foi inventado nada. Não se inventou outra doutrina, não se fez conceitos novos, utilizou-se os conceitos contidos nas obras básicas. Ninguém fez novidade. Apenas organizou, botando o que era mais simples, o que era pré-requisito, o que era mais complexo e do que resultaria daquela base aprendida. Porque eu estou dizendo coisas que nós ouvimos de muita gente dizendo que tínhamos criado uma doutrina nova com este. Não criamos uma doutrina nova. Ela retrata exatamente o que está contido na aula básica. Foi criado nada novo. Absolutamente. Com toda certeza e com toda convicção, eu repito, não criamos uma doutrina nova. Apenas ordenamos os conhecimentos. E fizemos uma relação do que está escrito no Livro dos Espíritos, com o que está repetido de outra forma no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, no céu e inferno. Tem nada que não esteja já dentro dos livros básicos e os complementares considerados concordes com a obra básica. Que o que tem de complementar ainda, que não complementa nada, é muita coisa. Então, dentro desse critério foi feito o programa. Essa é uma das grandes contestações do movimento espírita, que se criou outro programa e não é a verdade. Outra coisa,
que está se montando no estudo sistematizado um regime escolar. Eu queria que os irmãos prestassem atenção a isso. Somos acusados de estar colocando no estudo sistematizado um regime escolar. Primeiro, o regime escolar não é nada feio, né? Regime escolar é uma coisa boa. Todo mundo passou pela escola. Não tem nada de mal. Não é um regime escolar. É um regime lógico. Se você se matricula num curso de estudo sistematizado, vai um dia e não vai outro. Por hipótese que a reunião seja num sábado. Aí ele vai um sábado na semana e faltam 3. Quando ele vai no 4º sábado do mês, ele não sabe nada o que foi. E não lê nada também, que ele não tem tempo. Aí eu me matriculei, mas eu não tenho tempo. Para que matriculou? Se não tem tempo. E o tempo, na maioria das vezes, a gente que faz, priorizando o que é mais importante. Então, o estudo sistematizado não tem só essa finalidade de dar conhecimento. Ele também nos ajuda a nos disciplinarmos. E como nós precisamos de disciplina. Se Chico Xavier Emmanuel disse a ele que ele tinha que levar em conta 3 coisas fundamentais. Aí o Chico, muito ativo, querendo obedecer, perguntou: quais são essas coisas? O que Emmanuel respondeu? 3 vezes. Disciplina, disciplina e disciplina. Aí as pessoas se matriculam nos cursos do ESE e não tem nenhuma disciplina. Mas imagine só se eles iam ter 3 vezes disciplina, disciplina, disciplina. Aí vem uma vez, faltam 3. Vem outra, faltam 3. Na metade do ano eu já estava muito enjoada e eles então não voltam mais. Pelo menos a nossa experiência na Federação Espírita Brasileira é essa. Matricula, quer frequentar, a gente faz matrícula, bota retrato, o crachá lá é com retrato, muito chique, tudo. Aí fica aquelas pilhas de cartões dentro de uma caixa e os proprietários dos cartões nem aparecem. E nós ficamos com o retrato para poder gravar a fisionomia da pessoa. Ué, vem uma vez por mês, não vem mais? A gente não sabe nem quem é. É muita gente. Lá nossas turmas funcionam ao mesmo tempo. Tem 11 turmas este. 11. Funcionam todos no mesmo horário. Se não põe retrato, não sei quem é. Então, e nós já fomos acusados de colocar as pessoas numa forma, simplesmente porque nós temos um caderno e nós registramos a presença e a ausência das pessoas. Nós averiguamos, fazemos a avaliação do conteúdo, como é que a gente vai continuar ensinando se não sabe se a pessoa aprendeu ou não. Então, por isso é chamado de regime escolar. Primeiro, regime escolar não é coisa feia, é uma coisa boa, um regime de ordem. E segundo, cabe na cabeça de alguém que pense bem, que averiguar se ele está entendendo é algum mal, registrar a presença dele. Tem gente que diz: mas eu faltei tanto, eu nem sabia que tinha faltado. E ele nem sabia que tinha faltado. Não, para mim eu faltei umas 2, 3 vezes. Está registrado lá a ausência dele. Mas não é possível, eu vim esse dia, como é que você tem falta?
Tem alguém me perseguindo aqui para nós, quanto mais presença, melhor. Então, tudo isso, as pessoas, vocês responsáveis pela coordenação do estudo sistematizado, têm que ficar atentos, né? Porque essas conversas de liberdade é uma coisa espontânea, claro que é espontânea. Vai se matricular no curso quem quer. Agora, depois que está matriculado no curso, vai se submeter a uma regra de conduta. Porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Uma regra de conduta que é dada no início. As pessoas sabem. Eles têm um X de faltas para coisas extraordinárias que acontecem na vida deles. Nós oferecemos curso de recuperação para quem não frequentou, então ele repete aquelas aulas, né? Mas eles querem passar de ano, feito criança. A atitude é infantil. Quer passar de ano, quer passar de programa, sem saber o anterior. Então, por isso foi dito aqui com muita propriedade. Primeiro o conhecimento, depois resulta na sabedoria. E sabedoria é quem quer estudar, quem frequenta, quem não fica aborrecido que não botaram presença quando ele não estava. Falta de honestidade, falta de distinção do que é certo e do que é errado, é querer enganar os outros. Nas pequenas coisas é que vai se formando o caráter do indivíduo. E uma coisa importante também do ESE é essa: não só transmite o conhecimento, mas ajuda na formação do caráter, apesar de serem adultos. O importante é a formação moral, é dar ao indivíduo capacidade de distinguir o bem do mal. Não é só dar a biografia de Allan Kardec, nem falar sobre as viagens dele. É, sobretudo, a essência da mensagem do Espiritismo. E sem essa essência, companheiros, nós não vamos sair do mesmo lugar. Há 25 anos nós acompanhamos de perto o estudo sistematizado da doutrina. Se não houver seriedade nesse estudo, se não houver concentração, se nós não dermos importância para esse trabalho, nós não sairemos do mesmo lugar. Tem que ter essa consciência. Eu tenho que ficar melhor depois de fazer o estudo sistematizado. Eu não continuo mais a mesma, eu não posso, senão não adiantou nada. Tem que ter consciência do valor do que nós estamos fazendo. Não é fanatismo, como alguém me disse. Eu fazer o curso sem faltar nenhuma vez, isso já é fanatismo. Eu disse, não, isso é levar a sério o que você está fazendo, não é fanatismo. Fanatismo é cumprir o dever. Outros dizem, quem vai ao centro espírita mais de uma vez por semana é fanático. O que nós somos se nós vamos todos os dias? Eu já moro no centro espírita, para facilitar. Né? O que seria do movimento espírita se não tivesse os fanáticos que vão lá varrer, limpar, responder correspondência, atender telefone, dar passe nos que vão aflitos lá pedir um passe? O que seria do centro espírita se não houvesse esse grupo de fanáticos, entre aspas? Então, companheiros, a doutrina espírita, para cumprir com a sua finalidade, e o estudo sistemático para levar a doutrina espírita, são dois pilares importantíssimos
para a felicidade pessoal de cada um de nós e para a felicidade do mundo. E convidamos agora para compor a nossa mesa debatedora, Regina Severino, coordenadora do DESD da União Espírita Mineira. Mércia Pedra, orientadora pedagógica do DESD da União Espírita Mineira. Miguel Soares, coordenador do DESD do 10º CRE, Conselho Regional Espírita. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso debate. E nós vamos direcionar nesse primeiro momento a pergunta para a dona Cecília Rocha. Temos uma turma mista, alguns com muita capacidade para entender mais e estudar, muitos outros com dificuldade de assimilar. Como trabalhar com essa turma? Bem, nós temos quase todas as nossas turmas com essa problemática. Há uma diferença razoável entre o grau de conhecimento de uns e de outros. A gente tem que procurar um jeito de não nivelar nem por cima nem por baixo. Né? Utilizar o meio termo no nosso trabalho. Porque os que sabem menos devem fazer esforço e os que sabem mais devem se imbuir da necessidade de ajudar os que sabem menos. Aí nós não só estamos resolvendo um problema de ordem didática, como também estamos procurando incentivar em uns a necessidade de estudar mais e outros de ajudar aqueles que sabem menos. Uma convivência fraterna de ajuda mútua. Um dos objetivos também do estudo sistematizado da doutrina espírita. Existe muita dificuldade de integração do EJE com as demais atividades. Dá um sentido de um movimento isolado. O que fazer? Essa pergunta aqui, dona Cecília, é muito feita, né, muito questionada, que é a questão da integração do EJE nas demais atividades. O que deve ser feito para resolver esse problema? É interessante que hoje, inclusive, no último debate, nós falaremos um pouco sobre isso, porque nós chegamos à conclusão que essa integração dos participantes do EJE com a casa até diminui na evasão. Por quê? Porque o participante, ele chega muitas vezes ali, ele está querendo se sentir útil. Então, quando nós conseguimos fazer com que essa turma participe das atividades, por exemplo, quais seriam essas atividades da casa? Uma festa beneficente, né? um bazar, ou mesmo ajudar nas próprias reuniões, nem que seja fazer uma leitura, né? Que muitas vezes a pessoa ela se sente lisonjeada em arrumar a mesa, né, para as palestras. Ou seja, existem várias maneiras de estar integrando essa turma. Né? Porque nós já ouvimos muitas vezes, e até afirmações de que o EJE é intelectualizado, é só para intelectuais. E a gente sabe que não é bem isso, né? Principalmente depois das palavras do Marival, as palavras da Cecília, né? Que o EJE, na verdade, ele, através do ensino, ele nos leva à sabedoria. Então, não é bem dessa forma. E fica muito fácil, realmente, fazer esse entrosamento dessa forma. Certo? Como abordar as casas espíritas que realizam o estudo das obras básicas e resistem em implantar o EJE? Eu penso que a resistência da casa espírita, ela se deve na perfeita divulgação do EJE. A partir do momento que esta divulgação se fizer
através da sensibilização, e não só do conhecimento, o presidente da Casa Espírita, o coordenador do trabalho na Casa Espírita, não vai resistir a um trabalho tão grande. Acho que esta pergunta se fundamenta numa divulgação bem feita. Essa pergunta aqui tem a ver também com essa outra. Face às circunstâncias da vida atual, como motivar os participantes do ESD? A motivação se faz no momento em que o ESD determinar que todo o estudo feito está nos proporcionando a continuidade para a vida futura. Além das obras básicas e das editadas pela FEB, as obras psicografadas por Divaldo também contribuem como complemento dos estudos? Toda obra que passa pelo crivo da doutrina espírita pode ser utilizada. A gente não vai botar no índex obras que, só porque foi recebida por uma ou outra pessoa, desprezar a contribuição grande das obras psicografadas por Divaldo Franco. Agora, nós temos que ter conhecimento da doutrina para saber por nós próprios o que usar e o que não usar. Principalmente aqueles que estão na coordenação. A gente recebe na FEB muitos e-mails diariamente. Às vezes tem 80, 90 e-mails para responder sobre doutrina, fora outros assuntos. Então a gente vê que os companheiros são inseguros. Aí tem me perguntaram outro dia, queria saber a minha opinião pessoal sobre uma obra ditada por Dom Helder Câmara. Digo, meu Deus, eu não li. O que eu vou dizer? Se é Dom Helder Câmara mesmo que ditou, digo, eu não sou vidente. Não sou vidente. E de mais a mais tem espírito muito mistificador, que até se veste, com as vestes de pessoas ilustres para se fazer passar por elas. Então a gente tem que olhar o conteúdo, então ver se aquilo é digno ou não é digno de Dom Helder Câmara, para saber se é ele ou não. Nós não damos respostas categóricas, principalmente daquilo que a gente não sabe. É importante nós nos prepararmos para esse enfrentamento da doutrina espírita. Não sei se é ele. Não sou vidente. Não achei nenhum vidente à minha roda para dizer que tinha visto Dom Helder Câmara ditar uma mensagem. Como eu não li a mensagem, não sei se é digna dele ou não é. Aí a pessoa tem que ter discernimento. Por isso é importante a gente repisa o conhecimento das bases da doutrina espírita, que a gente vai unir na obra básica e vai aprofundar ou vai se expandir nas obras complementares. Médios como Divaldo e outros que a gente conhece merecem a nossa confiança. Agora, não esquecer também que os espíritos comunicantes muitas vezes dão a sua opinião pessoal. Porque ninguém é dono da verdade, Nós estamos longe de atingir o conhecimento pleno. Estamos longe da sabedoria, muito longe. Estamos enveredando ainda pelo caminho da aquisição do conhecimento. No EJE não deveria haver um manual como sendo o manual do professor instrutor? O que acontece? Esse manual do monitor ou do professor, como a Cecília disse, o EJE realmente é bem didático, é como se fosse uma escola, com todo o seu planejamento ali de aula, disciplina, como ela disse, Agora, o próprio material didático, ele já favorece bastante, nesse sentido de ajudar o monitor no planejamento. Apesar de que a gente deixa bem claro que quando tem aquelas instruções ali, desde as técnicas utilizadas,
como fazer a divisão do grupo, os recursos didáticos que serão utilizados e, por último, aquela avaliação, se realmente o conteúdo estudado, se atingiu o objetivo. O monitor, é importante que ele seja assim, bastante criativo para poder fazer as devidas modificações, né, conforme a turma que ele tem ali ou até o número de participantes. Né? Então, não necessariamente a FEB disponibilizar este manual, mas necessariamente o monitor ter o cuidado de participar de uma assessoria pedagógica, que é o que a gente fala muito, sabe, da necessidade dessa assessoria. E as pessoas ficam assustadas e às vezes pensam assim, mas assessoria tem que ter pedagogo, é muito difícil. Mas não é bem assim. Se tiver um pedagogo na casa, ótimo. Se não tiver, que seja aquela pessoa mais esclarecida, né, principalmente que seja um professor, ou que tenha bastante entendimento doutrinário. Porque o que é esse momento pedagógico? O momento pedagógico, as pessoas vão se reunir, né, num determinado dia e local e preparar ali, planejar, por exemplo, as aulas do mês. Não é? Agora sim, é necessário realmente que tenha esse cuidado. Né? Mas não necessário que tenha um manual já pré-estabelecido. Tá? Em função disso. Das diferenças até das características da turma, dos participantes e das próprias regiões do Estado. Com certeza. Uma de capa azul, né? Isso mesmo. Inclusive, Cecília, já perguntando aqui para você, este material nós não temos aqui mais na União Espírita Mineira. Ainda é publicada essa apostila de técnicas pedagógicas pela FEB? Vai sair? Nós estamos elaborando um trabalho mais moderno, que nós intitulamos Didática Geral. Tem uma parte teórica, que é digitada, né, que é papel, e um CD-ROM. Esse CD-ROM vai ensinar passo a passo a fazer um roteiro de ensino. Então, mas a pessoa vai procurar e vai ele montar o roteiro. Então, tem as partes do roteiro e o indicativo onde ele vai achar os conteúdos para desenvolver. E ele vai ter que escolher os conteúdos e compatibilizá-los com o tema que ele escolheu. Então, um trabalho muito de interação. É a primeira vez que nós estamos fazendo um trabalho dessa ordem, que acho que vai ajudar muito. Só estou preocupada que é um trabalho caro. E se a gente cobrar o preço que ele vale, não vai ficar acessível. Então, eu já pedi à diretoria da FEB um subsídio financeiro para fazer um preço razoável e que a FEB compense, que é para ajudar o movimento espírita, tanto na área da infância e juventude, quanto na área do sistematizado, dos cursos de mediunidade, do EAD, de tudo isso. Ela é indicada para curso de um modo geral. Vai sair daqui a um mês. Chama-se Didática Geral, acompanhada de CD-ROM. Tá vendo, gente? Tem sempre uma surpresa, né? A gente não sabia disso. Coisa boa. E com certeza vai nos ajudar bastante. O EJE deve ser repetido após o estudo dos 3 volumes? Ou se passa para frente, com aquela mesma turma? A dúvida aqui que ele propõe, gente, o questionamento é que, às vezes, a própria coordenação da casa não incentiva a continuidade do estudo. Não é isso? Ficou claro aí a pergunta?
Nós entendemos que a Federação Espírita Brasileira disponibiliza agora para o movimento espírita o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Agora, nada impede que, se esse grupo realmente dialogando, né, buscando consenso entre eles, quiser repetir, nada é proibido. Não tem nada a ver. Eu acho que deve repetir, então. Se quer repetir, vão repetir. Se não quer repetir, vão estudar o EAD, que é o estudo aprofundado. É possível haver o estudo todos os dias à noite, a partir de 8 horas, para os que trabalham? É possível, sim, com certeza. O horário é de acordo com as necessidades, com as condições, com aquilo que a disponibilidade das pessoas. O horário, ele é estipulado. Né? Se existe algum grupo que só pode reunir a partir de 10 horas da noite, então vamos estudar nas horas de 10 às 11h30. Entendeu? Esse grupo só pode reunir a partir desse horário. Por que não? Vou contar uma história aqui para vocês, que o nosso grupo geralmente se reúne após as 22 horas. Depois que todo mundo chega das casas espíritas, aí nós nos reunimos no Skype para poder fazer videoconferência. Então, assim, muitas vezes nós temos um assunto para tratar e não temos disponibilidade, né? Então, vai todo mundo com o computador, com o horário marcado, e ali a gente troca as ideias, revisa material, e tem dado muito certo. Muito interessante. Viva a tecnologia, né? Na FEB já existem as regras para serem dadas ao iniciante do EJDE? Relativamente ao horário, à frequência, à avaliação de conteúdos que nós fazemos, e é uma comparação entre a avaliação de conteúdos e a frequência, que é um programa, um software que nós utilizamos. Essas informações são dadas e as pessoas respondem chamada, que cada ano nós temos uma maneira diferente, mais criativa, menos formal, mas verificamos quem vem e quem não vem. Isso tudo é anotado e dado no início, para ninguém dizer que se matriculou enganado. O problema é a gente estabelecer as normas de funcionamento. O título que nós damos é Normas de Funcionamento. Uma coisinha simples, não passa de uma página, e isso recebe no início do curso. Em algumas casas espíritas, encontramos pessoas que têm medo de ensinar o EJDE por se julgarem sem didática ou técnica. Também são contra as avaliações escritas ou orais e ao preenchimento dos formulários, julgando burocratização. Até onde podemos flexibilizar? Isso aí tem endereço direto. Tem endereço direto da FEB, por isso que eu fiz questão de falar. O que eles acham de burocratização é porque nós temos na mão todo o desenrolar do trabalho daquelas 11 classes que nós temos do Oeste. Então, nós podemos dizer programa tal, turma tal. A gente diferencia por programas e turmas. Por exemplo, do Fundamental 1, nós temos 4 turmas de Fundamental 1. Então, nós temos que ter burocracia no sentido que estão dando a essa palavra. Eu tenho que saber qual é a turma A, turma B, turma C ou a turma D. Como é que eu vou localizar a pessoa se ela não está classificada numa turma? Como é muita gente só para o programa 1, então eu tenho que classificar em turma. E classifico o Fundamental 2, que é o programa 2, também lá, e vai diminuindo na pirâmide, né? O programa 1 tem 4 turmas, esse ano o programa 2 tem 2 turmas, tem 3 turmas, e o complementar, que é o tomo único, está apenas com uma turma. Vai afunilando, porque as pessoas vão se afastando do curso.
Agora, isso eu não posso chamar burocracia, eu tenho que saber quem frequenta tal grupo, quem não frequenta. Então tem lista com esse nome, tem trabalho de secretaria, eu acho. Tem a pessoa encarregada dessa parte. Quando faz a avaliação de conteúdo, quando faz a avaliação, que nós temos a avaliação do monitor pelos alunos. Ninguém volta, não precisa assinar, né? Tem coisas exageradas na apreciação do aluno, a gente sabe, mas tem coisas que são facilmente comprováveis. Aí a gente conversa com os monitores, numa mesa redonda. Uns aceitam muito bem e melhoram, outros não aceitam muito bem, mas isso faz parte do jogo. Né? E assim nós vamos crescendo em conjunto, aprendendo a ouvir crítica. Eu mesmo aprendi muito, porque eu não tinha nenhuma estrutura para ouvir crítica. Estou aprendendo agora, aperfeiçoando meus conhecimentos com o estudo sistematizado. A gente tem que aprender. A gente não sabe dos erros que comete. A gente pensa que está muito bonito, quando não está, né? Há erros por parte dos apreciadores, mas há muita coisa que a gente concorda que eles têm razão. Existem duas perguntas aqui similares. Como proceder com os disciplinados com pouca frequência? Aqueles excessivamente faltosos e com pouco rendimento, e que, porém, insistem em continuar. É uma questão de toda a turma, de toda a casa espírita. Como proceder com aqueles que vão lá para ver. E depois eu vou lá para ver se eu gosto. Eu penso que, usando palavras do Evangelho, é preciso ser fraterno. É preciso sensibilizar esse participante, tendo em vista que talvez aquele é o que mais precisa. É necessário que a gente conheça cada participante e que saiba, na verdade, o porquê ele está motivado a vir e ir dentro desse trabalho. Só assim, estando junto deles, é que vamos conseguir que cheguemos ao que foi aconselhado: disciplina, disciplina e disciplina. Um outro questionamento aqui é se pode fazer as matrículas através de fichas ou escrevendo alguns dados de cada um no caderno. Isso aí vai da organização, né, de cada coordenador, vamos dizer. Pode ser feito, sim, através de caderno ou ficha, mas desde que seja feito, porque esse cadastro ele é extremamente importante até para não perder o vínculo com o participante. Né? Muitas vezes ele dá essa fugida, como foi explicado aqui agora, de repente falta 2 semanas. Aí qual que é a preocupação do monitor? É entrar em contato com esse participante, perguntar se está tudo bem, né? Por que ele se afastou. A gente tem esse cuidado. Então, essa ficha ela é de extrema importância, que é realizada na matrícula do curso. Né? É um dos motivos. Como fazer com aqueles que querem entrar no EJE após o programa fundamental, se na casa só existe um grupo de EJE? Eu estou querendo passar a bola para a Cecília aqui, ela está falando assim, criar outros grupos. Mas o que acontece? Muitas vezes aqui, mesmo no nosso estado, a gente tem um pouco de dificuldade de criar outros grupos, principalmente em função do tamanho da casa, muito pequenininha, poucos trabalhadores, né? O que nós adotamos aqui na União também, nós temos uma turma que a gente chama, a gente não gosta de falar assim, mas a gente fala de turma de laboratório, ou seja, é uma turma de EJA onde nós
temos os monitores, eles se preparam para daí nós sairmos pelo Estado falando do EJA, mas com prática. Porque não adianta nada a gente falar do EJA se a gente não praticar, né? Então aqui nós adotamos o seguinte, muitas vezes, agora mesmo nós abrimos uma turma em abril, e tem chegado pessoas perguntando se pode entrar nessa turma. E nós abrimos essas sessões e deixamos que essas pessoas entrem. Por quê? A próxima turma vai ser criada só daqui a 4 anos, talvez, né? Mas primeiro nós procuramos saber dessa pessoa qual bairro que ela mora, se existe uma casa espírita perto que tenha EJA, e tentar encaminhá-la também. Se não tiver jeito, ela entra, nós pedimos que faça um resumo dos módulos que foram perdidos, né? E também se essa pessoa já tem um conhecimento doutrinário, que facilita bastante, né? Então, tomando esse cuidado, nós abrimos essa sessão, mas somente depois de 2, 3 meses do início do curso. Daí, nós realmente não permitimos que o participante ele entre, porque senão perde aquela característica do estudo contínuo, né? Ele vai ter dificuldade e muitas vezes, se ele for principiante na doutrina, ele não vai conseguir continuar com os estudos, vai ter dificuldade, né? Então a gente adota esse sistema aqui. Ou então fazer o curso com horários diferentes, se a casa não tem. Eu já tenho visto isso. Um grupo, por exemplo, funciona das 7 às 8, 8h30, o outro funciona das 6 às 7h30, então funciona em horários diferentes. Porque, na verdade, desinteressa ao que está frequentando há mais tempo, ter que reiniciar tudo por causa daquele que está entrando na hora, né? Isso ocorre também com a infância. Em muitos lugares só tem uma sala, aí bota criança de 5 anos com criança de 12 anos. Então o evangelizador não sabe quem eles vão atender em primeiro lugar. Porque a criança de 5 anos tem uma gama de interesses, a de 12 tem outra. Então o que interessa aos 5 anos já não interessa o que tem 12 anos. Então a gente sugere horários diferentes, a fim de que todos possam ser devidamente atendidos. Não é fácil isso, mas é uma sugestão, a não ser que vocês tenham outra, eu desconheço. O EJE tem propostas para políticas institucionais de formação de coordenadores de EJE. Ele diz que algumas casas não têm a política de formar trabalhadores para os próximos estudos. A política tem sim, ela existe. Existe o trabalho da formação, da preparação, da capacitação do monitor, coordenador. O movimento espírita tem trabalhado muito nesse sentido, a União Espírita Mineira, os conselhos regionais espíritas. E nós temos tentado sensibilizar as alianças municipais espíritas para fazer esse trabalho junto à casa. Porque a aliança ela está mais próxima da casa espírita. A aliança municipal espírita é que trabalha mais, né, a casa espírita. Existe esse trabalho sim, a União dispõe desse material de preparação. Esse fórum mesmo foi criado nesse sentido para despertar o movimento para a importância desse trabalho. Porque é capacitar sempre, para ter cada vez monitores mais bem preparados. Lá nós também já identificamos 2 possíveis monitores, que agora, a partir de janeiro, a gente vai começar outra turma, que eles já saíram do EJA para poder serem monitores, né? E aqui na União Espírita Mineira também nós adotamos esse critério. Tanto que essa turma que começou agora em abril, os antigos participantes já estão sendo treinados. Nós mantemos sempre 2 monitores dentro de sala. Eles estão sendo treinados para poder dar prosseguimento para esses estudos, né? A última pergunta, e foi feita uma pergunta aqui que vai ser respondida via e-mail, tá? Pela complexidade da resposta dela. Então, nós vamos enviar essa pergunta via e-mail. Não poderia ser o estudo do EJE 2 vezes por semana, ao invés de uma, para que o mesmo fosse reduzido o tempo de duração, para que pudéssemos fazer outro estudo? Olha, quem descobrir
A maneira de levar o aluno, o estudante, o interessado, 2 vezes por semana, eu quero conhecer pessoalmente. Quem descobrir, porque nós já custamos muito a levá-los 1 vez por semana. Se levar 2, não tem. É claro, não há dúvida que o participante, o estudante, sairia mais bem informado e formado. Mas a gente não consegue levar 1 vez. Quem descobrir, nós estamos profundamente interessados em saber o modo. Como entender a estruturação de modo que se consiga barrar essa questão de teorias estranhas contidas nas obras básicas, não é isso? A pergunta é essa mesmo? Se eu entendi bem a pergunta, é pelo exame, pela análise dos conteúdos que são inseridos no programa. Aí é uma recomendação para cuidado nesse aspecto. Porque às vezes as pessoas se empolgam por alguns aspectos que não são realmente, não fazem parte da codificação e incluem. Então há coisas. Nós já tivemos a oportunidade de analisar programas utilizados no estudo sistematizado que tem matérias e conteúdos que não tem nada a ver com o estudo sistematizado. No meio do caminho, eles inventam de estudar relações humanas. Mas vem com aquela parte técnica. Eu posso falar em relações humanas, não é assim? Mas eu vou distorcer o caminho do programa com informações, como é que se fundamenta o problema das relações humanas. Há uma quebra no conjunto para entrar com uma outra disciplina. Então é nesse sentido que fez essa recomendação. Não tenho certeza se eu vou contribuir para a sua pergunta, mas quando diz estudos estranhos à doutrina espírita, me passa, por exemplo, no roteiro 1, tomo 1, a evolução histórica do Espiritismo. Ali, naquele roteiro, exige-se para suporte do conhecimento que se lance mão da ciência, do estudo da geografia, da história, da sociologia. É o momento em que vamos nos abrir para entender o iluminismo, para a partir daí entender como toda a ação espiritual foi feita para chegar aqui, entre nós, a necessidade de uma mensagem nova. Vamos encontrar também o roteiro que fala de fluido cósmico. E lá nós vamos encontrar a tabela periódica. Vai exigir de nós também um conhecimento que, a princípio, podemos dizer, ele não é doutrinário, mas ele é científico. E quando falamos do tripé, onde o Espiritismo se baseia, nós vamos precisar, neste roteiro especificamente, de conhecimento de física, química, biologia. Não sei se consegui fundamentar o que a dona Cecília já tinha passado. Nós agradecemos a participação de todos e esperamos que as expectativas tenham sido atendidas. Nós vamos passar para a segunda palestra.